Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um. Firehouse Cast. E é com muita alegria que estamos aqui para um episódio mais que especial. E ele se trata de Mulheres na Atualidade. E vamos falar, claro, sobre mulheres fantásticas. E para esse maravilhoso episódio, estamos aqui com duas super convidadas, Lela, Aline. Por favor, apresentem-se. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje, me sentindo honrada, né, Lela? Sim. Porque falar de mulher realmente é algo bem interessante. Eu falo que a mulher, ela tem que ser muito estudada, né? Então vai ser um prazer poder fazer parte desse episódio aqui com vocês. Fantástico. E você, Lela? Eu também estou muito honrada, feliz pelo convite de estar aqui com vocês e espero poder passar aqui um pouquinho do que é ser mulher num dia atual. Olha só que fantástico. E Manu e eu estamos mais do que privilegiadas em estarmos sentadas nessa mesa hoje, diante de uma grande evangelista e de uma grande missionária, assim, que Deus tem usado muito. E nós temos certeza que vamos crescer demais hoje, né, Manu? Sim, muito para aprender com essas mulheres maravilhosas. Demais. Bom, acho que para começar, vocês podem começar falando um pouco da história de vocês, né? Apresentando quem são vocês. Certo. Eu sou a Aline, sou gaúcha. Fazem 12 anos que moro aqui no Paraná. Uma grande oportunidade que Deus nos deu, né, de poder vir para cá, para esse estado maravilhoso. Tenho 3 filhos, sou casada. Me converti, eu tinha 12 anos, quando eu encontrei o nosso Senhor Jesus e me entreguei nas águas do batismo. De lá para cá, tive um relacionamento muito grande, muito profundo com meu Deus. Teve muitas vezes que foi também tentado desviar desse caminho, mas quando o Senhor tem uma promessa, Ele nos escolhe, Ele nos resgata. E isso é grandioso, né? Poder saber que, independente do que aconteça na nossa vida, o Senhor está sempre nos cuidando e nos guiando, né? Exato. Glória a Deus. Glória E a você? Deus. A Ariela. Ariela, isso. Nossa querida Lela. Lela, isso, conhecida como Lela, né? Por muitos. Bom, eu então sou a Ariela. Eu conheci Jesus com 13 anos de idade e foi um amor irresistível, né? Quando a gente tem a experiência, ela é muito pessoal e é algo que você só passando para poder falar, né? Claro. E estou há alguns aninhos servindo ao Senhor, já morei em campos missionários, já fui para alguns lugares diferentes, mas sou maringaense, sempre maringaense. Mas nesse decorrer da jornada cristã, pude ter o privilégio de crescer e descobrir uma Ariela melhor. Olha só. Então, é muito bom estar aqui e falar, né, sobre esse amor. Exato. Bom, Então agora eu vou começar puxando a fila de perguntas e eu não poderia fazer uma pergunta menos importante ou menos interessante, pelo menos pra mim. Qual é a mulher, assim, a história de uma mulher bíblica na Bíblia em que vocês mais se identificam e que vocês mais, assim, admiram? Aí vocês podem agora, assim, qualquer uma responder, certo. fiquem à vontade. Bom, uma das mulheres que sempre me trouxe inspiração era, é, era e é Esther, como ela trabalhava o equilíbrio emocional dela diante das situações, das pressões, não por causa que ela era a mais desejada, a mais bela, né? Mas pelo fato de ela ter sido uma moça muito bonita, né? Foi escolhida, mas com um propósito determinado, né? Foi por isso, então, como foi conduzida a história dela e como ela se portou diante dos desafios e que nos ensina muito. Ensinou sabedoria, equilíbrio, momento certo para falar, momento certo para recuar e um momento certo para desafiar também. Ela teve que desafiar uma nação, né? Levando aí todos a jejuar para que o povo de Deus pudesse ser liberto. E assim ter muita calma, muito traquejo. Então, assim, é uma mulher que eu tenho como uma referência para minha vida. E levo, assim, sempre comigo, né? Como que ela
foi inspirada, como que eu também poderia ser inspirada por Deus para agir nessa forma, desta forma, né? Em muitas situações que nós mulheres passamos, não é verdade? Uhum. Eu, em específico, eu não tenho uma em específico, assim, que eu me inspire. Porque eu tenho uma divisão que aconteceu na minha vida muito grande. Foi o meu antes e o meu pós-maternidade. Então, eu era uma pessoa antes de ser mãe, e depois que eu me tornei mãe, eu sou outra totalmente diferente. Então, as mulheres que me inspiram na Bíblia, eu não poderia dizer que elas são melhores ou um pouco inferiores das demais, mas Ana e Joquebede. Porque a história delas são histórias fortes, são histórias de mães que lutam por os seus filhos. E eu falo que depois que eu me tornei mãe, eu consegui entender o quanto essa natureza é muito forte dentro da gente. É algo que você pode estar morrendo, quebradinha, mas quando você tem que lutar por um objetivo que é pelo seu filho, é como se você se recuperasse, se restaurasse, não, é como se aquelas dores não existissem. Então eu vejo assim que a persistência, a coragem, a força que foi desenvolvido dentro dessas mulheres é a mesma força que nos impulsiona hoje como mães. E eu tenho certeza que mesmo as que não geraram ainda, mas a gente gera sonhos, gera objetivos, gera metas, gera filhos espirituais. Então eu acredito que isso nos impulsiona. Joquebede, com toda aquela estratégia que ela teve, aquela visão do Senhor de colocar aquele bebezinho, esconder por 3 meses, durante aquele período daquele cenário triste de morte, de medo, de perca, né, de Incerteza. perigo, de incerteza, você gerando um bebê e você já sabendo que se aquele bebê fosse um menino, ele já iria estar sentenciado à morte. Então, a coragem que ela teve, a tomada de decisão e a confiança que ela demonstrou, a partir do momento que ela disse: é meu filho, foi o Senhor que me deu. E eu vou cuidar dele, porque o Senhor vai me dar essa coragem para que eu cuide, porque ele me confiou a isso. Então, essa determinação que Joquebede teve, eu falo assim que não tenho nem 1%, gostaria muito de ter. Sim. E Ana, através daquele sonho, daquele desejo, Ana foi julgada, estar embriagada pelo desespero dela, pelo desejo, né, de conquistar, que o Senhor viesse a realizar aquele sonho dela. E o Senhor realiza. O Senhor ouve a oração de Ana. Só que, porém, depois que Ana teve a criança, ela teve que ter a coragem e o compromisso de entregar a criança como propósito que ela tinha feito com o Senhor. Isso é muito desafiador. Gente, eu fico pensando, você gerar algo que é seu, porque os meus 3 filhos, eu tomei posse, são meus, não divido, não empresto, sou ciumenta, vou trabalhar isso em mim. Mas eu sou muito mãezona, corujona, quem me conhece sabe disso. E E se conhece, e se sabe. Mas eu entendo que o compromisso que Ana teve de entregar aquela criança, a mesma segurança que Joquebede teve de pegar aquele bebezinho de 3 meses e pôr num cesto. Gente, isso é fora do comum. Se não for Deus na vida dessas mulheres, então eu não sei. E Manu, e vocês também, mas principalmente Manu, você nota aqui junto comigo que existe uma diferença de referência. Exatamente. Olha só, a Lela, ela nos trouxe um ponto de vista de uma mulher forte, de uma referência, de uma mulher que precisou se posicionar, de uma mulher que precisou saber ter uma postura, saber ser e estar naquele momento. Enquanto a irmã Aline, minha mãe, ela acabou de mostrar uma mulher que é forte também, que é firme, mas principalmente mostrou mulheres que tiveram que renunciar, mulheres que tiveram que se entregar mais. Então aqui nós temos já duas grandes mulheres para nós, dando duas grandes referências de formas de ver a vida. Justamente o que eu ia comentar, né? São duas referências de mulheres extremamente diferentes, demonstrando forças em aspectos extremamente diferentes, mas nenhuma é menos que a outra. Esther talvez tenha sido uma conhecida por todos, mas isso não significa que ela foi nem um pouco mais forte do que ali a mulher que só ela e Deus ali teve que entregar, teve que renunciar, teve que ter a coragem
Eu lembro também dessa história das duas parteiras que tiveram que literalmente ir contra o decreto do faraó. Assim, porque elas temiam a Deus mais do que as pessoas, do que Exato. o próprio faraó. Então são duas forças assim que são demonstradas em aspectos diferentes, porém extremamente inspiradoras E necessários. e necessárias. E nós não podemos falar hoje nessa mesa, deixar passar esse podcast sem citar Provérbios 31. Provérbios 31 hoje para nós é uma das maiores referências para a mulher cristã. Não só Provérbios 31, né, Manu? A gente estava aqui conversando um pouco antes. Provérbios 31, ele tem diversos versículos. E do versículo 1 ao versículo 10, se eu não me engano? 9. 9? 10, 9 ou 10, alguma coisa assim. Ele é, na verdade, o Ditados do Rei Lemuel. Ok. Mas a partir do versículo de número 10, nós começamos então o epílogo da mulher exemplar. E uma curiosidade que eu estive buscando na Bíblia é que o livro de Provérbios ele tem diversos autores, entre eles o rei Lemuel, Agur e Salomão. E Salomão. Só que esse epílogo da mulher exemplar é uma das passagens bíblicas, a seção do livro de Provérbios, que não se sabe quem foi o autor. E eu, no meu coração, eu tenho a certeza que ele foi uma inspiração divina. Deus certeza. colocou o dedo ali e escreveu, foi algo que realmente ele foi propício e específico para as mulheres. E nessa passagem de Provérbios 31 ali, que fala sobre o epílogo da mulher exemplar, o que para vocês mais chama atenção, assim? A respeito dessa mulher, qual das virtudes dessa mulher para vocês mais é enriquecedora e que vocês entendem como uma das mais difíceis de se colocar no dia a dia hoje, em prática? Quer começar, Manu? Bom, na verdade é o que eu estava justamente comentando também antes com você, né? Muitas vezes a gente olha para aquele versículo e acha algo, bom, com certeza uma inspiração, né? Que todas nós devemos olhar. Mas muitas vezes a gente olha e fala, nossa, mas eu não consigo fazer tudo isso, não é? E justamente lendo comentários sobre esse versículo, um teólogo muito conhecido falou, talvez essa mulher de Provérbios 31 não está vivendo isso em um momento específico da vida, mas é toda uma vida. E momentos diferentes onde ela teve que fazer coisas diferentes, onde o Senhor chama ela para fazer coisas diferentes. E o mais importante é a disposição do coração dela, é a motivação pela qual ela está fazendo tudo isso. Então, com certeza, o que mais me inspira dessa mulher de Provérbios 31, além de tudo que ela faz, é a disposição e, como diz no final, o temor do Senhor é a coisa mais importante e é o que motiva ela, não as coisas passageiras. Exato. Porque ela não está fazendo para ninguém além pro Senhor. Exatamente. E Provérbios, né, dentro desse contexto, eu acredito que foi colocado para nos ensinar, porque nós somos muita emoção. Sim. E muitas coisas nós não podemos agir por emoção. Nós temos que controlar isso, não é verdade? Sentimental. Isso, muito sentimental, muito intensa. Então, tudo isso tem que estar bem alinhado ao coração de Deus, para que a mulher ela consiga desenvolver o verdadeiro papel dela, sendo delicada, responsável, sendo uma boa mãe, né, como a Aline falou. Então, assim, dentro de tudo isso que o versículo traz em relação a temor, é a temperança da mulher. Vem totalmente isso. Por mais coragem que nós temos, nós não podemos usar uma força além do que é o necessário, porque foge da sensatez, foge realmente daquilo que é a mulher. Exato. A gente passa a ter pode ser que a gente transpareça uma atitude agressiva quando a gente foge desse contexto. Então, o temor do Senhor nos freia, nos faz parar, refletir. Então, é muito importante Provérbios 31 aplicado na vida de nós mulheres. Sim. É muito bom. Concordo. Provérbios, ele fala assim, no versículo 31, e tem um versículo que você finalizou falando, que é o 31:30, que ele fala que
Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a Uhum. mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Esse versículo, para mim, ele é peça-chave para a gente, como mulher, nos inspirar. Porque muitas vezes precisa existir um equilíbrio. E nós, mulheres, nós somos sensíveis a isso. A gente consegue ter esse termômetro, medir essa temperatura. Só que muitas se deixam levar ou pela razão ou pela emoção, exatamente como ela acabou de falar. E a mulher de Provérbios, ela nos ensina exatamente isso, ter esse equilíbrio. Só que a diferença da mulher virtuosa é que ela tem temor ao Senhor. E a mulher que teme ao Senhor, que já é, como Provérbios mesmo nos ensina, é o princípio da sabedoria. E se nós temos sabedoria, nós também vamos edificar a nossa casa. Então, isso é o conjunto que tudo transforma. Por isso que a mulher transforma o lar, como a Iris está nos explicando. A força que a mulher tem através das virtudes que ela desenvolve, como está falando ali, desde a roupa que ela veste, linho, também fala sobre a compra e a venda de campos, ou seja, uma mulher empreendedora. Então, acabou aquele cenário que a mulher não poderia mais trabalhar, que a mulher ela só era dona de casa e cuidava de filhos. Então, Provérbios nos traz já uma realidade que é nossa hoje, nos tempos atuais, que nós também precisamos sair de dentro das nossas casas, precisamos deixar muitas vezes a nossa família, os nossos filhos, para também correr atrás, né, do empreendedorismo, de trazer também, auxiliar o nosso esposo, como sempre sendo auxiliadora dela, também trazer esse sustento para dentro de casa, mas nunca esquecendo do principal papel da mulher. Exatamente. Então, por isso, precisa haver o equilíbrio. Tudo que é demais vai acabar extrapolando. E o que tem acontecido nessa geração, no meio das mulheres empreendedoras, é que, como elas sabem o potencial, né, que elas têm capacidade de alcançar, isso acaba matando, elas não permitem que a graça de Deus, né, esteja com elas. É como se em algum momento se perde, né? E esse perder é quando ela acaba se chocando. Eu tenho potencial e esqueço da verdadeira função. Então, tudo é equilíbrio, porque a mulher, ela consegue, ela é proativa. Fazemos várias coisas, pensamos em várias coisas ao mesmo tempo, Sim. temos muitas habilidades, mas hoje a mulher, ela tem, às vezes, essa que não está temendo ao Senhor, né? Essa que não está buscando ao Senhor. Ela está realizada, é, financeiramente, porém não está experimentando da coisa mais gostosa, que é a essência verdadeira pela qual ela foi projetada, né? Que é cuidar da casa, cuidar de família, servir pessoas também, porque a visão de quem fica em casa, de alguém que olha quem fica em casa, é como fosse um serviço perdido. Engana-se mulheres, né? A mulher que fica em casa, às vezes trabalha dobrado. Isso eu acho que uma das piores enganações da geração Isso, atual, que acha que é como se fosse algo a menos o trabalho isso, de casa, que é completamente o contrário, isso. né? E é possível ter essa mulher fora, trabalhando, bonita, equilibrada, trabalhando com o temor do Senhor e ter ela dentro de casa, efetuando suas atividades, né, como Sim. família, edificadora, mãe. Eu acredito que chega até a ser um repúdio, né? Falar para uma mulher que fica em casa que ela não faz nada. Isso é meio que literalmente um repúdio. A gente não pode admitir uma coisa dessa, porque nós conseguimos sair da nossa casa, trabalhar fora e ter toda essa dinâmica, né, com filhos, com faculdade, porque tem muitas que ainda, além de tudo, além de Sim, casa, marido, trabalho fora, ainda filhos. faz faculdade, né? Eu tô aqui como exemplo disso e tô dando conta, e não é uma, eu tô fazendo duas faculdades. E Deus dá, se você for organizada, Deus te dá a estratégia, você consegue colocar tudo isso na sua agenda, dentro do seu dia, e consegue dar conta de tudo isso. Agora, a mulher que fica em casa, ela não pode sofrer isso, porque isso machuca. Porque quando eu tenho um dia de folga dela,
Meu Deus. Aquele dia tinha que ter 48 horas. Porque é muito Folga. pouco 24 horas pra mim. Porque é nesse dia em específico que eu coloco todo o armário da Bia pro chão, todo o armário do Eduardo pro Gente, chão. isso é Eu mentira, coloco o armário da... nitidamente. Ou seja, eu coloco o Daniel esfregar a calçada. Você tá Olha aí. entendendo? É o dia que eu mais trabalho. Então, quando chega na segunda-feira, eu digo, graças a Deus que chegou a segunda-feira, porque eu vou trabalhar. E eu digo, ufa, ela vai trabalhar. Gente, a É. mulher que fica em casa, ela trabalha demais. Tem muito valor. E o serviço de casa não acaba, é como se minasse o trabalho. É pó que não sai, é a calçada que não desencardiu, é a roupa que tá manchada, é a panela que tem que estar brilhando, é a comida que tem que estar gostosa, é a roupa que tem para passar e mais milhões de coisas que tem pra gente fazer. E não contente com tudo isso, ainda vai lavar os vidros, ainda vai aguar as plantas, vai dar banho no cachorro. Atividade a gente encontra. E como que a mulher não faz nada só porque tá em casa? Não pode, não Eu adianta. acho que por isso que o mais essencial para interpretar e para ler esse Provérbios é, bom, também à luz de toda a palavra, né? Como essas mulheres que você citou. E o princípio, não somente para as mulheres, mas para qualquer pessoa, para qualquer coisa, que é o temor do Senhor. Porque você pode estar dentro de casa e tá fazendo tudo errado, você pode estar lá fora e tá fazendo tudo errado. Então, eu acho que não é somente sobre a posição, sobre o que você tem nas suas mãos, mas sim sobre o coração e principalmente o temor com o qual você tá fazendo as E coisas. Provérbios, né, fala coração enganoso, né? E Exato. precisamos cuidar muito. A mulher, ela é muito, ela se deslumbra muito fácil, Uhum. né? A gente fica encantada muito rápido com coisas, a gente quer conquistar, a gente quer ajudar, a gente quer trazer para dentro de casa, mostrar o que a gente está buscando lá fora, né? Isso eu digo da mulher mesmo cristã. Mas tem sempre esse mas, né? Sempre temos que estar com um pezinho um pouco sempre junto, um passinho atrás do outro, na frente, atrás, e assim vai caminhando. Não querer dar saltos muito longos, né? Onde Deus não está abençoando, e isso pode fazer o quê? Tudo que você constrói, aí Deus fala assim: vou te puxar um pouquinho para te trazer para a verdadeira realidade. E ele faz isso com nós cristãos. Quando ele vê que nós não estamos de acordo, ele nos ensina, ele nos corrige, porque ele é nosso pai, né? Ele quer que a gente seja essa mulher. Ele quer que a gente seja exatamente essa mulher de Provérbios. Então ele vai nos corrigir, ele vai nos adestrar, podemos dizer assim. Uhum. E o nosso coração, ele vai se alinhar ao coração de Deus. Porque foi para isso que eu, Aline, Bia, Manu estamos aqui e toda mulherada que tá ouvindo, né? A gente tem aquela passagem bíblica que diz: tudo que façais, façais como que para o Senhor e não para os homens. Eu acredito que todas as mulheres, tanto as que trabalham em casa como as que se dedicam ao trabalho secular, todas elas têm aí as suas virtudes, todas elas que fazem isso com real coração, com real dedicação, que entendem que estão louvando a Deus através disso, são mulheres muito virtuosas. E não vejo nelas a necessidade de justificarem o seu próprio valor. Porque elas, por si só, já estão mostrando o seu valor nos seus afazeres. E isso é um problema que a gente tem enfrentado fielmente nessa sociedade, né? O confronto da identidade da mulher, como se ela devesse estar numa posição igualitária ou até mesmo superior que a do homem, enquanto na verdade a mulher ela foi criada para ser submissa e para ser ajudadora. E isso tem que ficar muito claro na cabeça de uma mulher cristã. E andar ao lado, não é Andar na ao frente, não é à frente. Não é à Desafio. frente. Eu acho que Pode continuar. uma das coisas que a sociedade confunde é mulheres que tentam colocar o seu valor nas coisas que elas fazem, quando na verdade, aonde que você vai achar o seu valor, se não naquilo que o seu criador te fez para fazer? Como que Atual, você hein? vai, entendeu? Tentar você mesma estabelecer uma coisa que não é aquilo que o seu criador te fez para fazer. Exato. Então, eu acho que é, na verdade, a contramão, né? Que a sociedade muitas vezes quer impor e a mulher acaba. Isso faz mal? É óbvio que vai fazer mal. É, quando a mulher tenta colocar sua identidade, seu valor nessas coisas, quando nunca foi feita para isso.
Em nenhum momento dessa conversa aqui, que fique bem claro, a gente tá dizendo que a mulher, ela é menos do que o homem. Em nenhum momento a gente tá querendo dizer isso. Até porque lá no Éden, quando Deus criou o homem, ele percebeu a necessidade de criar uma mulher para fazer companhia e para caminhar ao lado dele. Dito isso, a posição da mulher é mais do que fundamental na sociedade hoje. Ela realmente não é superior ao homem. Ela está caminhando ao lado dele. Então, assim, acredito que todos esses movimentos que tem hoje em dia na sociedade, eles na verdade denigrem a imagem da mulher. Sim. Eu acredito que bem no fim, em vez de reforçar a postura feminina, eles fazem o quê? Eles mostram o quão fracas as mulheres estão da Isso cabeça. acaba confundindo, de certa forma, um pouco, né? Eu falo que aquela mulher que ela não está alicerçada na palavra de Deus, que realmente ela não tem essa base espiritual e esse conhecimento, isso entra em conflito dentro dela. Porque todas nós temos traumas, todos nós temos ressentimentos de coisas que aconteceram dentro de nós. E mulher, como a gente já falou antes, nós somos mais sensíveis a tudo isso. A uma palavra mais dura, a uma chamada de atenção, a um palavrão que escutou e machucou, a criação, pai e mãe, referência de homem, de pai, de irmão dentro de casa, relacionamentos conturbados, né? E isso tudo vai vindo como um legado, né? Que vai marcando dentro da gente todas essas histórias. E acaba que quando nós nos deparamos com situações assim, com mulheres que estão lá na frente, distorcendo tudo que o Senhor tem nos deixado, todas as orientações que recebemos, os princípios que estão aí dentro de Provérbios 31. Então isso acaba entrando em conflito, porque daí eu quero mostrar para todo mundo que eu sou superior a tudo isso que aconteceu comigo. Então, para que eu possa me realizar como pessoa, eu ignoro a palavra de Deus. Aí eu esqueço que a mulher sábia ela edifica a casa e eu vou agir como a tola. E aí eu acabo indo contra o que o Senhor acabou de nos orientar aí dentro da palavra de Deus, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E isso acaba trazendo um conflito interno muito grande para mulheres feridas e que não tem como base o alicerce a palavra de Deus. Isso. Por isso que a sabedoria, você não tem ela, você adquire ela, né? Então, a sabedoria você tem que buscar tê-la. E é os desafios que vai ter durante o dia a dia, com situações dentro da sua casa, amigos, e você vai ter que saber lidar com aquilo. E é a vida. Quando a Bia falou sobre não é a mulher estar acima, nada impede de uma mulher hoje ter a sua valorização lá fora. Sim. Às vezes num cargo, uma superintendência, né? De ser uma mulher ali, uma gerente de sucesso. A questão é como o coração dela está sendo guardado em relação àquilo e como ela vai transmitir aquilo dentro da casa dela. Porque se ela é casada, como ela vai transmitir todo esse sucesso, né? Esse sucesso dela estar ali em destaque. Qualquer esposo, qualquer marido se alegra com as conquistas de sua esposa, né? Mas muitas mulheres precisam saber também colocar esses sentimentos, colocar essa posição que está hoje, para ela não gerenciar a empresa, a sua casa, a não transferir coisas que são cobradas externas para o interno. Na verdade, de interno para externo. Exato. É o que eu sou dentro de casa, que vai ser um sucesso lá fora, né? Então, eu li uma frase que diz assim, que nenhum sucesso supera um fracasso de um lar. Então, mulheres precisam entender isso. Nenhum sucesso lá fora vai superar um fracasso de dentro de um lar. Sim. E isso está ligado a todas as emoções. Falamos de muitas mulheres aqui que nos encoraja, Ana, Ruth também, que é uma mulher que Obediente. eu amo a história dela, até por causa do relacionamento dela de nora e sogra, que aí, mulherada, eu gosto de falar de nora e sogra, porque já atendi muitas pessoas que tinham rixas com a sua sogra. E a base da Bíblia nos faz vencer tudo isso. As picuinhas, as diferenças, os limites. Então, assim, nós temos inúmeras mulheres que nos confrontam a ser mulheres melhores, né? É que nós, às vezes, não queremos abrir de fato nossos olhos. Queremos falar, não, eu sou assim, eu nasci assim, Gabriela, né? Eu cresci assim, eu nasci assim, né? Então, hoje falar desse tema que vocês estão abordando sobre mulheres, a gente passaria aqui horas, não porque nós gostamos de falar, Também. mas também, Gente, mas porque mulher é complexa.
ela é muito complexa, ela é muito intensa. Então, em suas emoções, em suas escolhas, em tudo. Então, as frustrações, as feridas, né? Não é de 20 anos para cá, é de pequenininha. É coisas que só olhamos, sentimos e reagimos, né? Hum. Então, hoje, falar dessa mulher de Provérbios 31, para chegar a ela, para chegar ao nível, nós precisamos sim estar muito sendo, todos os dias essa correção como um cristão. O que há em mim de errado, o que eu preciso tirar, o que está em excesso, né, para que seja Eu acho subtraído. que é muito importante essa disposição de, tipo assim, Senhor, se isso não tá te agradando, Lança não é nisso fora. que está a minha identidade. A identidade está em ser filha de Deus, ser criada à sua imagem e semelhança, ter sido redimida em Cristo e, bom, o resto tudo é secundário, né? E mulher entender que a mulher cristã, dentro de um mundo como o nosso, que jaz no maligno, diz a palavra, você não vai ter tanto espaço como você gostaria. Não vai ter como a outra, porque essa competição, quando você é cristão, você já não tem mais ela com uma outra mulher. Não tem que ter competição de uma mulher com a outra, nem dentro de igreja, nem fora de igreja, porque você é cristão, você sabe do seu valor, você sabe na onde você precisa estar e com quem você está, né? Então, seja zero competição, né, mulherada? Acredito que existe uma questão da maturidade também, porque muitas vezes a mulher ela tá por conta de tantos ser machucada e ela não ter entendido ainda o seu real valor, por falta dessa base bíblica que ela tenha, ela procura validação hoje no mundo. Ela procura validação nas pessoas. Então eu preciso que me achem bonita, eu preciso estar bonita para que eu seja elogiada, eu preciso estar num cargo de posição para que me vejam, para que esteja enxergada. E na verdade não é isso. É exatamente o que a gente leu Ao ali, contrário que diz ao ali no... contrário do que a palavra de Deus diz. Só que isso hoje é o que a gente mais vê. Redes sociais hoje é o maior veneno que existe para os olhos das pessoas, porque os nossos olhos são as nossas janelas da alma. Então, o seu olho viu, seu coração sentiu, sua alma desejou. Então, você vai lá nas redes sociais para você ver, você vai ver inúmeras mentiras. Porque você tá vendo ali pessoas que se diz ser magra, mas é o efeito que foi colocado, porque ela se desejava se enxergar magra, mas na verdade ela tá cheia de gordurinhas. Então, acaba que daí eu vou postar uma foto lá cheia de efeito, sem nenhuma ruguinha, que eu dou glória a Deus por elas, porque isso aqui é a minha história que são. Eu dou glória a Deus pela minha barriga, porque aqui geraram 3 vidas, mas aí tem pessoas que não têm essa maturidade, esse entendimento, e aí vai lá e posta: nossa, como que a Aline tem 3 filhos e não tem nada de barriga, não tem nada de rugas, mas é tudo efeito. Aí já gera um ciúmes, uma inveja, Uma uma comparação. comparação de algo que não existe. Sim. Tira o efeito. Pra você ver. Isso, E isso prejudica, isso é um veneno para a alma, porque a pessoa se Exatamente. deprime. Como nós somos sensíveis, isso já vai direto para a alma, isso já vai para a corrente sanguínea, já vai para o sentimento, para a emoção. Por isso, o número gigantesco de mulheres totalmente dependentes de medicações, ou muitas vezes até de bebidas mesmo, drogas, álcool, ou os remédios mesmo psicotrópicos. Para quê? Para poder tentar ter uma sanidade mental para ela manter. Mas por quê? Porque ela está presa em coisas que não existem, ansiando por algo que não é realidade. E quando nós entendemos realmente o propósito que Deus tem com as nossas vidas, o que realmente Deus enxerga, o que Deus vê em mim, que é o meu coração, é o meu interior, é o que eu transbordo através das coisas que eu falo, a beleza da mulher ela se contagia, sem eu precisar fazer nada. Que lindo. Quantos tópicos foram importantes aqui? Meu Deus. A gente foi de comparação para cobrança, a gente foi tudo. Rede Posicionamento, rede social. Eu não sei nem por onde começar. É. Complexo. É, É complexo. eu queria uma dica agora, na verdade. Dica de mãe, dica de mulher, dica de serva de Deus. Como vocês aconselhariam mulheres jovens, mulheres de todas as idades, a lidar com as ansiedades do coração, os anseios da vida da mulher? É desafiador. É muito desafiador. Não é porque nós somos pessoas que têm conhecimento e da palavra de Deus, procuramos ter uma intimidade com o Senhor, que nós estamos isentas disso.
Pelo contrário, além de ter a carga física, tem uma carga emocional e uma carga espiritual também sobre a nossa vida, e isso vem com um peso muito grande muitas vezes. Mas o que nos conforta é lembrar que o Senhor nos orienta a deixar todas as nossas ansiedades no altar, entregar tudo nas mãos do Senhor. E quando realmente eu aplico essa palavra na minha vida, eu aprendo a confiar no Senhor e descansar nele. Então, quando eu vejo que aquela angústia vem me oprimir, que a ansiedade ela vem me afetar, eu clamo o sangue do Cordeiro, que é ele que vem me dar o sustento. Então, eu já procuro fazer alguma coisa que eu gosto, igual eu trabalho isso na minha vida com a corrida. Eu amo correr, eu amo fazer isso. Então, o que que eu faço? Dedico isso primeiro na presença do Senhor, orando, entregando Ele, mas também aplicando isso de forma física em alguma coisa que eu goste para trabalhar isso dentro de mim, porque é muito desafiador. E se nós não trabalharmos a nossa fé, e se nós não construirmos algo grande dentro de nós, a gente vai ficar penando nessa vida. Nós vamos nos tornar pessoas murmuradoras, pessoas tristes, pessoas amarguradas e não vamos poder testemunhar do que Deus tem para as nossas vidas. Isso. Sobre a ansiedade, como a Bia fez a pergunta, como que a gente pode direcionar hoje as mulheres para que elas possam vencer? A Aline colocou sobre também o exercício físico aí, que hoje os médicos, eles falam que a melhora do ser humano, né, num quadro de ansiedade, depressão, é praticar exercícios, é atividade física. E nós somos atletas de Cristo. Não tem como a gente também não dar um treinamento aqui capaz, um personal, né, com Jesus Cristo, com Jesus Cristo, que deixou sua palavra para que a gente possa, né, percorrer uma maratona aí, mas uma maratona com equilíbrio, né, entendendo que a ansiedade todos nós temos. Nós temos que apenas identificar onde estão os gatilhos dessa ansiedade, procurar ajuda. Então, direcionar essas mulheres hoje é que muitas mulheres, por ver tantas mulheres tendo sucesso, o fato dela procurar ajuda, ela se torna um insucesso. Exato. Só porque ela falou, nossa, eu não posso falar que eu tô mal, porque se eu demonstrar para aquela moça, Acha que é fracasso. ela vai pisar, aí que ela vai falar que merece mesmo. Aí tem, né, as línguas, más línguas, mas tudo isso é algo que está lá no subconsciente, algo que ela visualizou que não é real para ela. E isso acaba paralisando. Então, o tempo que ela perde dentro daquela bolha, aquele momento que ela deu aquela recuada, quanto tempo que ela poderia ter sido assim, ter avançado? Ela poderia ter progredido, né? Mas não, ela às vezes prefere parar, deixar que outras cresçam, e ela, por vergonha de pedir ajuda, de buscar um profissional, buscar um pastor, uma igreja, porque você ouve também muitas mulheres que já se decepcionaram, mas tudo isso é justamente para levar a um caminho da onde realmente Deus quer que a gente encontre a verdadeira paz, né? Então, tudo há um propósito. Então, a ansiedade é lançando sobre ele e conversar com a sua alma, como o salmista fazia. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele Né? que educa a alma dele, né? Ele orienta. O Nunca. que tá acontecendo aí? Fala comigo. Eu acho que o do salmista é realmente uma coisa que eu, na minha própria vida, eu aprendi muito, né? Que ele nunca deixa de olhar para o Senhor. Ele não ignora os problemas, ele não age como se tá tudo bem. Nossa, eu não sinto nada, eu não nem me afeta. Não, porque como seres humanos isso não é uma realidade. E isso levando para o tema das redes sociais, parece que nas redes sociais se mostra como se todo mundo tivesse tudo bem em todo momento. Só que a gente sabe que não é assim. E a única maneira para nós, como cristãos, é estar firmes nas promessas do Senhor e saber que nessa vida teremos tribulações e angústias, mas como Jesus disse, tem de bom ânimo porque eu venci. Exatamente. Por isso a importância da gente conhecer as histórias da Bíblia, porque aí nós vamos ver que mulheres, grandes inspirações, sofreram angústias, né? Uhum. E me vinha na minha cabeça também agora lembrando de Sara, que ainda foi passada por irmã do seu esposo,
por medo de ser morta. E não foi nem por Por um medo medo. dele ser morto. Ele ser morto. E detalhe, por conta da beleza dela. Uhum. Então você vê que isso também é comprometedor. Uhum. E se você não tiver uma maturidade para você entender o contexto da situação e interpretar o cenário, né? Então isso é muito mente, é muito cabeça. A gente precisa trabalhar a nossa mente com que vai tudo começa dentro da nossa cabeça. E a mulher ela tem 50.000 caixinhas dentro, enquanto os homens, com todo respeito, 2, no máximo. Né? Me perdoem. Mas isso é uma realidade. Enquanto a gente está fazendo, atendendo o telefone, cozinhando, passando, nanando a criança com o pé, varrendo com a outra mão, o homem está pensando: o que será que ela está fazendo em uma caixinha? E na outra está acordando. Então, literalmente é isso. Então, tudo dentro da cabeça. A mulher é mais agitada, ela é mais acelerada, ela tem mais poder de tomada de decisão. Por isso que o Senhor colocou essa responsabilidade na nossa mão. Quando ele fala que a mulher sábia ela edifica a casa e a tola ela destrói. Então, isso começa dentro da minha cabeça. O poder da decisão. Quando eu tiver com essas situações de ansiedade, quando eu tiver que tomar uma decisão para alguma coisa, eu só tenho 2 caminhos: ou ficar bem ou ficar mal. Eu quero ficar bem em todas as situações. Então, eu vou fazer o que é bom. Eu vou pensar o que é bom, o que vai fazer melhorar. A casa que tem uma mulher virtuosa tem paz. A casa que existe uma mulher virtuosa, a ordem, a organização, lógico, não existe família perfeita. Aí a gente vai querer se cobrar mais ainda. Ai, mas lá em casa as pessoas brigam, então eu não sou virtuosa? Tá errado. Mas a gente consegue fazer com que esquadrinhe o desenho disso tudo e entenda que ali é só falta, é muita pressão das coisas que aconteçam e muita cobrança. Mas tirando isso, a paz do Senhor está sobre nós. A comunhão está sobre nós. Nós conseguimos sentar numa mesa e participar de uma refeição e olhar no olho e dizer: eu te amo, minha filha, eu te amo, meu filho, eu te amo, meu esposo. Porque ali existe um lar de comunhão. Então, quando isso vier, é maturidade, é cabeça, entregar tudo nas mãos do Senhor e confiar que Ele está no controle de tudo. Bom, Bia, eu vejo que você tem a Bíblia aberta aí. Tá aqui. Palavra para você. Enquanto elas falavam, eu comecei a folhear aqui, eu lembrei de um versículo, eu falei: não, tenho que citar ele. E agora é a confirmação do versículo, porque é exatamente isso que eu tava procurando. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo número 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum valor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Acho que aqui a gente pontuou bem especificamente. É nisso aqui que vocês têm que pensar. Eu acredito que o terror da mulher, a ansiedade, o anseio do coração, o abatimento da alma começa tudo nos pensamentos, ou piora nos pensamentos. Vê aquele turbilhão de pensamentos, você não consegue controlar a sua mente, e aqui Deus nos diz: o que é bom, o que é agradável, o que é amável, o que é de boa fama, nisto pensai. Tudo que nos afasta, ou que nos confunde, ou que está, de certa forma, nos apartando, agitando o nosso coração e nosso anseio, não proveio de Deus. Né? É exatamente aqui que mora o discernimento. Então, se houve paz, se foi amável, se foi puro, nisso a gente tem que pensar e nisso a gente tem que colocar no nosso coração. Porque é muito difícil. Às vezes você vai ficar pensando: meu Deus, ela me olhou de tal jeito. Meu Deus, olha, a roupa dela tá mais bonita que a minha. Minha maquiagem não tá tão bonita hoje. Eu não tomei banho ainda, ela tá bem melhor do que eu. Isso é a aprovação, buscando a Isso. aprovação. E muitas pessoas ficam pensando: nossa, mas como é que eu vou mudar então meu pensamento? Mas pra que você tá olhando então? Você tá olhando pra palavra de Deus ou você tá olhando para as redes sociais? Você tá olhando pra, né, fazendo essas comparações? E é isso que a Aline falou, né? É estar alicerçado na palavra. Essa é a coisa mais importante pra todos. E o risco da comparação vem trazendo o perigo da inveja, o perigo da cobiça, o perigo de desejar o mal para outra, sem às vezes você ter desejado ele do fundo do seu coração, mas de maneira imperceptível você desejou. E aqui também é o erro, né? Por isso que é importante, a partir do momento que a mulher ela conhece Cristo, ela quer ser essa mulher sábia que edifica, ela já precisa se autocriticar.
ela ir para o altar. Falar, Senhor, eu não quero isso, eu não quero aquilo, porque olha, vê comigo, gente. Vamos falar, eu tô em anos de igreja aí, com liderança de jovens, adolescentes. Não tem lógica. Não entra na cabeça de nenhum cristão uma coisa dessa. Você serve um Deus, você conhece a sua palavra, e por que você está se comparando ainda? Então, assim, é muito perigoso É isso. verdade? Eu entendo que é porque ainda não encontrou sua identidade em Cristo. E isso não encontrou identidade. Então, assim, está lá, ouve, é treinado, é discipulado e ainda vive este caminho triste, porque é um caminho triste, a pessoa não se realiza, ela não consegue se enxergar com um valor. E Deus já deu todas as provas para ela. Já fez tudo por nós, seres humanos. Ele já demonstrou. Então, assim, muitas pessoas querem um algo a mais, mas esse a mais eu acho que está mais na entrega do que no que está escrito. Já tem demais aí pra gente cumprir, tá difícil. Não é verdade? Cumprir. Sim. Tá Então, pedindo muito e tá entregando pouco, né? isso. E a lógica do cristão, eu me pego nessa também. Se você sabe, por que que você faz? Eu consigo fazer uma Paulo. comparação. Paula, aquilo que eu quero. Eu consigo fazer uma comparação com a mulher samaritana. Antes da mulher ter o encontro que teve com Jesus no poço, ela era uma pessoa frustrada, triste, perdida, amargurada, de 7 maridos e ainda o que tinha não era. E de certa forma ela sabia que aquilo estava Misericórdia. errado, né? Estava errado. Por quê? O amor Porque de Deus ali, né? ela estava totalmente perdida, frustrada, e a gente pode Confusa. entender, tipo assim, a acusação. Eu penso que ela devia olhar para as pessoas com vergonha, sabendo do que as pessoas pensavam a respeito dela. Só que o que é interessante, que isso me chama muito a minha atenção, muito, o que Deus faz a partir do momento do encontro que a gente tem de verdade com Deus. O passado fica para trás, eis que tudo se faz novo, Nada mais literalmente. Ela simplesmente esquece qual foi o objetivo que ela chegou naquele poço, ela sai correndo e o objetivo dela é falar O que importa. do amor de Jesus, é falar que ela conseguiu se encontrar com o Senhor e que o Senhor transformou a sua vida. Foi num pequeno e num simples encontro que transformou a vida dela. A partir daquele momento, ela esqueceu do passado dela, ela esqueceu que existia uma reprovação, que existia algo que era um peso em cima dela. E a vida dela foi totalmente transformada. Então, é isso, é exatamente isso. Muitas vezes a mulher cristã, ela é religiosa, ela tá dentro da igreja, dormindo, comendo, vivendo dentro da igreja, frustrada, porque ela ainda não teve esse encontro. Porque a partir do momento que nós temos um encontro genuíno com o nosso Deus, que eu entendo e reconheço a minha figura de filha, quem eu sou em Cristo, isso não existe mais. Pode me olhar de cara feia, pode me medir de cima a baixo, que é o que mulher mais adora fazer. Gente, isso não, para mim não pesa. Isso para mim não tem valor, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei como Deus me veio, que Deus enxerga em mim. Isso é tudo. Isso mesmo. É tratar, né? É tratar a nossa pessoinha Tratar a com mente. Deus. É tratar a mente e os costumes que às vezes a gente herda de família, né? Tem coisas assim que mulheres, né, nós, quando adolescentes, eu amo minha família. Eu falo isso assim, amo todos que me veem, sabe do valor que eu dou para a família. Mas quando eu conheci Jesus, quando eu conheci a palavra dele, tinha coisas que havia na minha mãe que eu falava, pera lá, eu acho que isso aqui eu posso, né, ou não posso. Eu quero ou eu não quero. Não porque para ela ou ela não era uma referência para mim, mas que ela também precisaria pautar ali, se pautar na palavra, Uhum. estar alinhada ao Senhor. Então eu falei, pera lá, então eu vou buscar na palavra, porque eu conseguindo, eu também posso ajudar, porque eu tive um tempo que para ela o tempo foi diferente. Então, muitas moças também acabam se vitimizando pelo histórico. Então, parar com essas complicaçõezinhas, mulher parar de ser muito complicada, seja menos complicado, seja mais objetivo, não, eu estou em Cristo, então eu quero melhorar dentro de casa, o meu relacionamento com irmãs, com cunhadas, com
primas, com amigas, e começar um exercício de fé, de esperança, de amor, delicadeza, que esteja, né, juntamente com o amor de Deus. E eu acho que é isso mesmo. A mulher, ela consegue, mas ela precisa entender a palavra renúncia. E dói, renunciar dói muito. Tirar algo que você conhece, tirar algo de você, que está acostumado a estar em você, é igual você hoje arrancar um doce de mim. Falar assim, Lela, eu vou falar pra você parar de comer doce a partir de hoje. Se eu for numa consulta e a médica falar assim que eu tenho que tirar, eu vou ter que tirar. Vai doer, eu vou chorar, vou ficar um pouco nervosa, às vezes alguns dias, vai ficar diferente o meu corpo. Ele tá acostumado com com aquilo. Eu estou acostumada sempre a ir no mercado e comprar aquele doce. Mas vai chegar um momento que eu vou olhar aquilo e pra mim não vai ter mais nenhum significado. Espero eu. Espero eu, Line. Espero. Preciso ficar com as cutis mais jovens. Eu tô brincando. Mas assim, eu tô falando nada aí que quer sempre falar, eu cortei o doce 20 dias, 30 dias, 40 dias. Não, gente, ou vamos lá, né? Ou Como que você fez isso? e como você fez? Então, eu acredito que essa palavra renúncia, ela está muito ligada à mulher. Nós renunciamos muitas coisas, às vezes, para salvar nós mesmos, É verdade. para salvar uma casa, para salvar um ministério. Às vezes a gente tem que renunciar muita coisa mesmo. E você só vence isso em Cristo, entendendo o propósito dele para você, que você renuncia não para perdas, você renuncia para realmente atingir o objetivo da sua história, né? Então, para muitos, no cenário parece perdas. E é esse olhar que a gente às vezes vai enfrentar. Ó, a sua renúncia, a pessoa ali visualizou que você tá perdendo, mas você tem que saber que não foi perda. Uhum. Que essa renúncia você fez consciente, sabendo que Deus está no controle e que ela vai te trazer um crescimento grande, né? Então, e eu acho que a mulher é tudo isso. Ela é emoção, mas ela tem essa parte da renúncia muito forte. Nós renunciamos constantemente. Se a Aline hoje tem filhos, amanhã depois ela precisa mudar para um sucesso de um filho, ela vai pensar um pouco, ela vai sofrer. Às vezes ela chegou aonde ela almejou, mas por uma conquista, saber que ela já viveu certas coisas para ela deixar os filhos viverem, ela vai fazer. Hum. Ela vai fazer com um nó na garganta, mas ela vai fazer. E quando ela chegar lá, como diz maternidade, dando retorno, né? Então, Isso sim, isso, assim é isso é no muito reino. forte. Assim é no reino. Tudo que você deposita em energia no reino. Às vezes você vê 10 pingo de ouro dentro de um culto. Você fala, Deus, será que desses 10, um fazer a tua vontade para mim basta? Não é para o líder isso. Se daqueles 10 a semente não sair dali, ela não morrer, você já fez um grande e eficiente trabalho. Foi de plantar um amor de Deus mesmo. Então, essa visão de você não ter que achar que é na sua força, mas é no poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque somos com potencial, igual eu falei, mulheres corajosas, mas nós temos algumas fraquezas que às vezes nos paralisam. E essa fraqueza a gente só se entende também em Deus. Uhum. Né? Glória a Isso Deus. aí. Então agora, Manu, a gente vai ter que chegar na parte do feedback. Hum. Gostaria então de pedir para a dona Aline Rig Dornelles. Qual a pauta, Chamou o nome completo, agora eu Ei. tenho medo. qual a pauta dessa noite, não sei em que momento você está assistindo, a gravação é à noite, mas qual pauta desse podcast você achou mais fundamental e enriquecedor para você? Eu acho que todos os nossos assuntos foram ótimos, foram muito bons. Um puxou o outro, que foi trazendo um assunto mais forte, agregou mais valor ao nosso início, falando das Complementando. inspirações, complementando. Eu acredito que não teve um que chamou mais atenção, e sim o contexto todo, e ficaríamos falando mais ainda, né, Lela? Eu poderia aqui contar das renúncias que eu tive depois que fui mãe, que para mim foram as maiores que eu tive. Então, realmente, renúncia é algo dolorido, mas que traz uma resposta gigantesca, tem um. Eu olhar para os meus filhos hoje, enxergar um se formando, o outro está para formar, o outro está se formando de pequenininha. Então, eu vejo a resposta das minhas renúncias, né? Então, tipo, esse, na hora, dói demais.
dói demais. Mas quando você, por isso que eu falo, não pode olhar na hora, tem que olhar na construção do processo. Aí chegar hoje, ver isso, no dia da formatura do Eduardo, tocar a música do Roberto Carlos e falar que eu tava chorando por causa disso. Mas não é, só Deus sabe, Ele que sonda meu coração, gente. Passou um filme na minha cabeça. Eu enxergando o meu filho, tava se formando. Eu digo, gente, como assim? Eu sou uma criança. Esse ano tem mais, esse ano tem O mais. tempo É passou. só o primeiro, eu tenho mais dois, entendeu? Só que daí juntou a minha emoção e tocaram a música do Roberto Carlos e ponto. Já tava chorando, né? Continuou. E rolou, entendeu? Aí tudo junto. Então eu acho assim que esse assunto, falar de Deus, falar de mulheres inspiradoras, estar do lado da Lela, essa mulher gigante, vocês brilhantes, eu acho que tudo o que aconteceu aqui foi enriquecedor demais. Sim. Começou por nós, nos enriqueceu, né? E eu tenho certeza que quem estiver nos escutando, ou quem vai nos Sim. escutar, vai crescer muito e entender que somos todas iguais, com Estamos em nomes e crescimento. endereços diferentes, mas sentimos as mesmas dores, temos os mesmos anseios, somos iguais, temos os mesmos medos, né? Mas se nós conseguir colocar tudo isso na presença do Senhor, confiar, entregar o que nós temos de melhores, ter um coração temeroso ao nosso Deus, nós vamos alcançar a misericórdia dele e Deus estará nos abençoando. Amém. Amém. Isso aí. É difícil falar sobre o que mais, né? Mas eu gosto. O que assim, que eu mais fico mexida é que nesta mesa que nós estamos aqui, Uhum. isso é o desejo que cada uma de nós que nós temos é de estar com mulheres para poder ajudar, cooperar com mulheres. Né? Não há uma competição aqui. Olha, talentos, né? Do meu lado, a Aline, sempre uma gestora, uma mulher que serve ao Senhor, né? Estamos na mesma igreja, na mesma casa, nos conhecemos, sabemos o potencial, o valor que cada uma tem, nos respeitamos ministerialmente. E estamos aqui hoje, ó, num podcast, né? Uma coisa, ela de frente com a filhota aí, sendo, né, totalmente Manu, uma jovem também especial, né, que começou a sua vida aí com Jesus tão, Brilhante. algo muito lindo. Então, assim, Admirável. admirável. Então, falar de um tópico só aqui, não vou conseguir expressar, não vou. Mas eu vou dizer daquilo que o meu coração se encheu de gratidão pela oportunidade de expandir esses pensamentos que muitas vezes a gente gostaria de pegar aquela mulher e falar, para de pensar assim, você é maior que isso aí, para, você isso. consegue vencer isso, Sim. você não precisa olhar quem está, né, te julgando, o seu passado, e colocar essa pessoa exatamente aonde você gostaria, né, que ela estivesse com você, porque o céu cabe sempre mais um, né? O Senhor fala em sua palavra, o desejo é que todos se salvem, Sim. né? Mas nós sabemos que o amor de muitos querem e vão ver se esfriar, né? Sim. Então, a gente vive essa luta aí, né? Que a gente vê ao mesmo tempo que nós queremos todos com o coração queimando, aquele que estava queimando eu posso dizer, como que os gravetos estão começando a querer ficar apagados. Então, vai precisar de muitas mulheres como vocês, inspiradoras, Motivadoras. isso, e mulheres que estão ouvindo hoje, né, que estão assistindo e ouvindo, conseguindo absorver um pouco disso que nós estamos tentando passar de uma maneira muito sucinta, e uma maneira também leve, que absorvam e repassem para alguém, né? Porque é assim, o reino de Deus, ele é uma construção, até que ela se torne uma mansão aí, para que possam habitar, né, em paz, em harmonia. Então, eu acho que o meu coração só se enche de gratidão de poder alcançar alguns corações aí, né? Sim. Espero que sejam bastante, né, pelo poder da palavra. E mulheres são bênção de Deus. Elas não são um engano, elas não nasceram Se a para gente ser. conseguisse entender ou reconhecer o potencial que temos em nossas mãos através do que Deus nos dá, o talento, e só de nós nos disponibilizar como um instrumento nas mãos do Senhor, deixar que Ele nos use de uma forma extraordinária, né? Então, a gente poderia fazer muito mais, é isso que é a sede do nosso coração. Exatamente.
Assim como eu acho que você gostou de tudo. Ai, tudo. Não vou copiar a resposta, mas vou copiar a resposta. Ctrl C, Ctrl C. Bom, pessoal, É, é uma honra estar aqui nessa mesa essa noite, pra mim. Falo pela Manu também, com que eu tenho certeza. certeza que ela cresceu tanto quanto eu nessa Com noite. certeza. E que, na verdade, nós gostaríamos de deixar um recado agora para vocês. Gostaríamos de dizer que os Instagrams de cada uma de nós fica abaixo do nosso nome durante a apresentação. Você pode voltar na apresentação, pegar o nosso Instagram ou até mesmo na bio, na descrição do vídeo no YouTube também, tem os nossos Instagrams. Se você se identificou, se você como mulher está buscando conversar com alguém, se você precisa de alguém que te ouça e que te aconselhe, você pode conversar com qualquer uma de nós quatro, qualquer uma de nós vai saber te aconselhar e com certeza vai orar pela sua vida. Então fica aqui, na verdade, um convite para que você venha conversar com a gente, para que você certeza. venha se aproximar e nos acompanhar um pouco para que a gente possa caminhar com você. Agora, os nossos agradecimentos, em especial às nossas convidadas. Obrigada. Não temos quanto agradecer. Agradecer também a Manu por estar dividindo essa mesa comigo hoje. Agradecer a Bia. Agradecer a Vanzari, que está firme e forte com a gente desde o começo desse projeto. Agradecer ao Gabriel, que tem sido um abençoador do nosso projeto. Pastor Júnior, que é o nosso idealizador. José, que é idealizador junto com ele. Todo o nosso backstage, que fala, tem uma palavra chique pra isso. Chique demais. Todo o nosso backstage que tá por aqui hoje, foto, vídeo, gravação, Convidados. os convidados É que muita vieram gente, assistir. gente. A gente tá ficando chique por demais. A gente tá ficando muito chique. Mas a gente vai ficar por aqui. Exato. Por hoje é só. É, como a gente falou, a gente podia ficar umas 5 horas aqui, mas Sim. infelizmente. Então é isso, pessoal. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês e nós nos encontramos no próximo Firehouse Cast. Tchau, tchau. Um beijo!